Olá, meus queridos, com o devido atraso, né? Mas conforme o prometido, eu preparei uma aulinha para vocês de prática simulada. Hoje nós vamos conversar sobre os requisitos da petição inicial, tá? Que estão dispostos no Código de Processo Civil. Eu disponibilizei um slide também para vocês, como vocês vão ver aí na tela, e nós vamos seguir esse slide, tá? No finalzinho, gente, do slide, vocês vão ver que eu deixei alguns exercícios para serem feitos, tá? Não é obrigatório, né? Não vale ponto, não é o objetivo da nossa disciplina aqui, já que a nossa disciplina trata-se de prática real, né? Eu estou fazendo mesmo só para poder ajudar nesse momento, né? De pandemia, nesse momento remoto, mas na nossa videoconferência eu vou comentar esses exercícios com vocês. Então, quem tiver disponibilidade para poder realizá-los, seria interessante, ok? Gente, começando então, né, a falar sobre a petição inicial, sobre os requisitos da petição inicial, nós sabemos que o processo judiciário, ele não dá início a processos de forma espontânea, não é isso? É a parte quem deve provocar o Estado para que uma demanda inicie. Constitui regra no nosso direito brasileiro a inércia da jurisdição. Sendo assim, o processo ele só vai começar quando houver iniciativa da parte interessada. Então, o processo ele só começará por iniciativa da parte autora, por meio de um ato processual que vai receber a denominação de petição inicial, tá? A petição inicial ela também tem alguns sinônimos, como exordial, peça inaugural, peça vestibular e peça processual, tá? Eu falo a verdade para vocês, eu nunca nem tinha ouvido falar nessa expressão peça processual, acabei descobrindo ao preparar essa aula para vocês, tá? Mas esses são sinônimos da minha petição inicial, e a petição inicial é o ato que inaugura o processo. Além de instaurar o processo, a petição inicial ela também tem o condão de identificar a demanda, porque ela traz os elementos identificadores da ação. Quais são esses elementos identificadores da ação? Partes, causa de pedir e pedidos. Esses elementos eles são relevantes para indicar quando que uma ação é igual a outra e caracterizar ali situações, né, de indevida repetição de demandas, dispendência, coisa julgada e, eventualmente, uma perempção, tá? Em relação à forma, gente, todo ato processual, dentre eles a nossa petição inicial, que está sendo objeto de estudo na nossa aula de hoje, ele deve seguir algumas diretrizes, tá? A primeira, gente, deve estar em português. O artigo 192 do Código de Processo Civil de 2015, quando ele fala no vernáculo, ele está se referindo à nossa língua mãe, que é o português. Contudo, gente, é possível valer-se de alguns termos estrangeiros, né? Seja em inglês, quando você for apresentar um direito comparado, ou em outras línguas, e o que é, né, bastante comum, usar alguns termos em latim, tá? O artigo 202, ele também determina que não devem existir cotas marginais. O 209, que deve ser devidamente assinado todo ato processual, assim como a nossa petição inicial, e não deve conter rasuras, de acordo com o artigo 211. Gente, claro que muitas dessas diretrizes, elas se originam da época em que a tramitação dos processos dava-se em autos físicos. Com a informatização do processo, a assinatura agora passou a ser por meio de certificação judicial, né? E essa presença de cotas marginais e de rasuras acaba sendo inviável. Dessa forma, né, tende-se naturalmente a desaparecer a utilidade dessas previsões que eu citei aí para vocês, tá? Gente, seguindo aí no nosso próximo slide, tá? Falando um pouquinho sobre considerações gerais da nossa petição inicial, antes de entrar especificamente nos requisitos, tá?
Gente, a petição inicial, ela é sem dúvida a peça mais relevante do processo, tá? Porque ela fixa ali todos os parâmetros da demanda. Diante disso, a sua redação ela merece o máximo cuidado, já que, se vocês pensarem comigo, e também, né, eu sei que vocês têm experiências práticas em estágios em fóruns, em estágios de advocacia, vocês percebem que uma falha ali na elaboração da petição inicial, por exemplo, esquecer de um determinado pedido, pode acabar acarretando graves prejuízos ao autor, tá? Por isso, é essencial que antes da entrega dessa petição em juízo, por meio da distribuição, não é isso? Por meio da inserção ali no PJE, que o advogado esteja seguro de que todos os aspectos da causa foram definitivamente abordados, tá? Hoje em dia, né, nós temos alguns profissionais, alguns advogados, entre eles minha mãe, tá, particularmente, acreditam que as petições iniciais elas devem ser extensas, não é isso? Ou seja, 13, 15, 20 páginas. Outros advogados já acham que o correto é utilizar termos rebuscados, citações em latim, trazer longas reproduções doutrinárias, longas reproduções jurisprudenciais. A meu ver, gente, eu não acho essa a melhor forma de elaborar uma petição inicial, tá? Vocês que fazem estágio em fórum, ou então, né, conversando com colegas que fazem estágio em fórum, vocês percebem que há uma imensa quantidade de processos pendentes de apreciação. Então, quanto mais longa e rebuscada for a peça, vai ser mais trabalhoso para a compreensão da causa ali pelo juiz e pelos seus auxiliares. E isso pode acabar acarretando uma maior demora na análise e na solução do litígio. Então, gente, o meu conselho a vocês, a minha opinião, é que todas as peças jurídicas em geral, tá? E aí, claro, inclusive a nossa petição inicial, sejam concisas, claro que na medida do possível. Porque quando você está tratando de situações, causas muito complexas, a sua petição, obviamente, ela tende a ser maior, tá? Mas o nosso objetivo é sempre trazer uma petição que seja concisa e que apresente uma linguagem clara, beleza? Claro, gente, que concisão e clareza não significam ali que a peça não deva trazer a exposição dos fatos de forma adequada, né? Nem que a linguagem técnica deve ser abandonada. Então, quando eu falo para vocês que a peça deve ser concisa, que ela tem que trazer uma linguagem clara, uma linguagem simples e fácil, eu não estou dizendo que você não deve expor os fatos, né, o mais detalhadamente possível, que você tem que abandonar qualquer linguagem técnica, qualquer linguagem processual. Não é isso, tá? O advogado, ele sempre deve explorar todos os fatos da causa e também deve se valer da linguagem técnica ali apropriada, utilizando, obviamente, a nomenclatura correta dos diversos institutos jurídicos. Por exemplo, não confundindo citação com intimação, tá? Mas evitem, gente, longas frases em latim, tá? Evitem palavras muito rebuscadas, evitem repetição, tá? Sejam objetivos, sejam claros, sejam concisos, tá? E sempre, ao narrar os fatos, tentem seguir uma ordem cronológica, beleza? Outro ponto, já que nós estamos abordando, né, de forma geral aqui a minha petição inicial, é o cuidado com o português, tá? Não raro, gente, eu me deparo com peças, né, de colegas que eu tenho que fazer contestação, ou então tenho que fazer uma contra-razões a um recurso, e aí você percebe graves erros, tá? Tanto gramaticais quanto ortográficos. Eu, particularmente, sou muito chata nesse aspecto e eu acho que o advogado ele tem que ter muito cuidado, sendo que sempre que necessário for, se ele tiver alguma dúvida, perguntar a outra pessoa, consultar um dicionário, consultar uma gramática, tá? E outra coisa, gente, volta e meia eu vou aproveitar essas nossas videoaulas de prática jurídica aqui, né, prática jurídica civil, para comentar com vocês também sobre o exame da OAB, tá?
No exame da OAB, esse aspecto do português ele é ainda mais relevante, já que a correção gramatical ela costuma ser um item determinante ali para a aprovação. Quando eu falo do português, eu falo de erro gramatical, de erro ortográfico, mas eu também falo de concordância, de saber escrever. E saber escrever, gente, é prática. Ninguém sabe escrever uma petição inicial maravilhosa sem nunca ter praticado, né? Sem nunca ter treinado a escrita dessa petição inicial. Então, não deixem para treinar só ali no final do curso, tá? Aproveitem a oportunidade que a PUC dá para vocês desde o 7º período e passem a treinar desde agora, tá? Porque o treino, ele acaba levando à perfeição e acaba, né, com um treino que você chega a isso, a uma peça clara, uma peça concisa, uma peça objetiva, beleza? Na verdade, gente, o objetivo é que a ideia é que a gente prime pela simplicidade, tá? Principalmente quando a sua causa, o seu processo, tratar-se, né, de uma causa muito comum, como, por exemplo, um divórcio, uma execução por alimentos, tá? Busque sempre apresentar de maneira mais simples. Claro que uma demanda complexa, em que você discute, né, um tema novo, em que você apresenta uma tese jurídica diferenciada, você vai precisar, né, ser menos simples do que uma peça mais comum. Mas sempre busque a simplicidade, tá? Sempre busque ali, gente, desenvolver a sua argumentação jurídica de forma concisa, demonstrando que você tem uma boa capacidade de exposição e que você também, além dessa boa capacidade de exposição, você tem uma capacidade técnica, tá? O objetivo, a palavra-chave é a simplicidade. Nem petições tão curtas que deixem, né, de expor algum fato, que deixe de mencionar algum pedido e que não observe os requisitos do 319 do CPC que nós vamos ver daqui a pouco, mas também nem petições tão longas, tá? Que sejam muito rebuscadas, que tragam várias frases em latim, que tragam longas citações doutrinárias, longas jurisprudências. Lembrem que o juiz conhece o direito. Então, só é necessário você trazer jurisprudência, citações doutrinárias, quando se tratar ali, né, de um tema novo ou de uma tese jurídica diferenciada, tá? Independente disso, de tudo que eu falei, qualquer que seja o objetivo da elaboração da sua peça inicial, da sua petição inicial, é imprescindível observar os requisitos presentes no artigo 319 do CPC, tá? Eu, particularmente, entendo o 319 do CPC como um roteiro, tá? Como um roteiro a ser observado ao se elaborar a petição inicial. É uma espécie de manual de instruções do advogado no momento da elaboração da petição inicial. Por isso, gente, antes da apresentação da petição em juízo, vale a pena dar uma olhada no 319 do CPC e verificar se você preencheu todos os requisitos do 319, tá? Provavelmente, se todos os advogados fizessem isso, mesmo com muitos anos, né, de profissão, eles não esqueceriam de alguns requisitos que são essenciais, tais como o valor da causa, né, tais como qualificação das partes, tá? Requisitos que estão lá no 319, que são essenciais e que muitas vezes, né, nós nos deparamos com a necessidade de emenda à inicial, porque os advogados acabam esquecendo, ok? Eu coloquei aí para você, gente, o 319 na tela e nós vamos estudar passo a passo cada um desses requisitos do 319, tá? Por isso que eu não vou ler ele com vocês agora. O que eu quero que vocês entendam do 319, antes da gente entrar numa análise detalhada, né, dos seus incisos, é que o 319 ele não é um artigo que traz requisitos opcionais, tá? Então, verificar os requisitos do artigo 319 não é uma opção. Os requisitos do 319, eles se apresentam como um comando ao advogado, ou seja,
trazem tudo aquilo que é imprescindível que esteja presente no teor da sua peça inicial, tá? Isso a gente pode perceber pelo caput do 319, que fala a petição inicial indicará, tá? Ou seja, não é uma mera opção indicar os requisitos que estão apontados no seu inciso, tá? Esses requisitos do 319, eles devem estar presentes nas petições iniciais, tanto de processo, devem estar presentes nas petições iniciais de processo de conhecimento, tá? Com trâmite ali pelo procedimento comum. Se você tem algum procedimento especial, por exemplo, a consignação em pagamento, além desses requisitos do 319, você vai acumular com os requisitos específicos desse procedimento especial, tá? Lembrando que, se a petição inicial não trouxer alguns dos requisitos constantes no artigo 319 do CPC, o juiz ele deve determinar a emenda, deve determinar a correção da petição inicial, sob pena de indeferimento e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, tá? Porém, gente, se o vício da peça ele for muito grave, a lei permite que o juiz, desde logo, tá? Sem nem ao menos possibilitar a emenda ao autor, extinga o processo, tá? Isso é plenamente possível nas hipóteses de inépcia da inicial, que estão presentes no parágrafo 1º do artigo 330. Por exemplo, quando uma petição não tem pedido ou não tem causa de pedir, tá? Como eu disse para vocês, só relembrando, a petição inicial ela deve ser elaborada de forma clara e técnica. Caso contrário, o juiz ele pode determinar a sua emenda ou, conforme a gravidade da situação, como eu acabei de falar para vocês, pode determinar a extinção do processo diretamente, tá? Isso está lá no 330, parágrafo 1º, inciso 3º, que fala que o juiz pode extinguir o processo em virtude de inépcia, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão, tá? Ou seja, se a petição inicial ali trouxer uma narrativa confusa, tá? E o juiz, o magistrado ou seus assistentes tiverem dificuldade para compreender o que se pleiteia ali, é possível a pronta extinção do processo, o indeferimento liminar da inicial, sem nem sequer determinar a citação do réu, tá? Por isso, gente, que é tão importante preocupar-se com a presença dos requisitos do artigo 319 do CPC e, além disso, tá? Elaborar uma peça que tenha uma cronologia, que tenha começo, meio e fim, valendo-se ali, né, das técnicas apropriadas, conforme o instituto jurídico. Ou seja, se é uma inicial, se é uma contestação, se é um recurso, tá? Acho que é isso, tá, gente? Vou terminar esse vídeo para ele não ficar muito extenso. Nós conversamos sobre as características gerais, né, da petição inicial. E no próximo vídeo, a gente passa a analisar o 319 e os seus incisos, tá bom? Agradeço a presença de vocês. Até daqui a pouquinho.